Olá, eu sou o Batistinha, bem-vindo ao nosso canal. O vídeo de hoje é sobre sistemas de injeção, principalmente para carros antigos e para carros modificados, de corrida ou não. Vamos desmistificar várias coisas que muita gente pergunta, pô, FITEC, Fueltec ou injeção original, qual que é melhor? Depende para que você quer. A gente tem vários casos aqui na empresa que a gente faz, cada um com um sistema de injeção diferente. Quando você vai tirar o carburador do seu carro e botar um sistema de injeção, você tem dois caminhos. Se você vai fazer um swap de motor, tem um terceiro caminho, que é um Power Pack da Ford, que é um sistema de injeção aqui original, que atende tudo que você precisa no motor moderno, ou de Mustang, ou de Camaro, principalmente dos carros americanos. Então vamos explicar aqui o que é cada injeção. Primeiro, a FITEC é um carburador eletrônico. Lembra quando lançaram o Uno Mille com injeção eletrônica, que era um carburador com bico em cima? Pois é, isso aqui é um sistema muito parecido. Esse aqui é o sistema mais simples que tem. Ele acaba tendo o melhor custo-benefício quando você quer eliminar o carburador. Você vai tirar o carburador e botar um sistema de injeção. Por que ele é mais simples? Porque tudo que você precisa está aqui nesse corpo. Ele tem um dash, uma sonda lambda inteligente que vai lá no escapamento e muito fácil você tirar um, põe outro. Não tem um monte de recurso que tem nas programáveis, mas é um sistema barato e bem simples. Então, quando você vai tirar o carburador do carro, quando você tem a injeção bolt-on para um carro, aqui você vê a furação aqui é de um bijet Ford, tem de quadrijet serve em todos os carros americanos. A gente já montou isso aqui em Maverick 4 cilindros, em Opala 6 cilindros, enfim. É um sistema bem bacana. Não dá para pôr um sistema desse e ficar parado muito tempo, que vai entupir bico, vai entupir filtro, tudo mais. Quando eu trouxe isso aqui na época, a gente é representante oficial da FITEC no Brasil, o pessoal, nossa, é melhor do que o Fueltec. Não tem nada a ver um produto com outro. Fueltec é uma injeção programável para carro de corrida. Dá para usar na rua? Dá para usar na rua também, mas é uma injeção programável que tem muito mais recurso do que a FITEC. A FITEC é um carburador eletrônico. Aqui eles fabricam software, é um dashzinho e não tem nada de hardware de fabricação da Fueltec. Aqui tem a parte de hardware, que é o imitando o carburador. Então, quando a gente fala aí qual que é melhor, para o carro antigo aqui é mais fácil de você instalar, aqui pode ser um pouco mais complexo, porque você pode optar por uma roda fônica, 6 bicos para um 6 cilindros, 8 bicos para um V8, você precisa de toda essa instalação muito bem feita, e em compensação vai ficar muito mais eficiente para a parte de desempenho a Fueltec do que a FITEC. Nos nossos carros de corrida, Maverick 16 está ali atrás, esse Mini Cooper V8, esse Mustang aqui biturbo, todos usam Fueltec. Nossos carros mais fortes têm Fueltec. Aí quando você vai trocar o motor do seu carro, tem uma terceira opção. Aqui um Coyote geração 1 com um Power Pack da Ford. Você tem aqui o módulo de injeção original. Esse mapa de injeção é feito pela Ford, eliminando tudo que é ligado via CAN num carro moderno. Code de chave, painel, ABS, airbag. Num carro novo, tudo é interligado. Aqui eles desligam tudo. E a função deste módulo é simplesmente gerenciar o motor. Então, você vai fazer um swap do motor V8 de Camaro ou de Mustang para um carro antigo, eu acho que o melhor custo-benefício é um Power Pack da Ford Performance ou da GM, porque aqui você tem uma injeção
original, desenvolvida pela engenharia de uma montadora. Então não tem como competir com isso aqui. No caso do Mustang, ele tem comando variável, ele tem às vezes um câmbio de 10 marchas. Isso aqui já está tudo pronto. Agora a Fueltech tem as modernas, as mais novas, que controla câmbio de 10 marchas, dá até para controlar comando variável, mas tem que dar muito mais trabalho, e aqui está tudo pronto. Não tem como competir esse sistema de injeção com a Fueltech quando você fala em usabilidade, quando você fala em confiabilidade da partida no carro de fora, sem dar problema nenhum. Aqui, na Fueltech, tanto na Fitec como na Fueltech, você liga o contato, espera armar a tela e aí sim você dá partida. Em compensação, a gente já fez alguns Mustangs de corrida usando esse Power Pack da Ford e isso aqui é muito limitado para a pista. O que acontecia? Qualquer parâmetro que você passe, ela entra em modo de segurança e você perdeu a volta boa. Tinha um Mustang de Track Day que nós se ferramos muito com essa injeção. O que a gente fez lá na frente? Tira fora e põe uma Fueltech para você ter controle de tudo. Então, veja bem, um carro de corrida, aqui faz mais sentido. Eu não poderia ter aqui um Power Pack Ford com um carro de 2.000 e poucos cavalos. Eu ia ter várias limitações da injeção original, que a Fueltech me dá essa liberdade de botar os parâmetros e os recursos aonde eu quero e aonde eu preciso. Agora, para um carro de rua que você quer simplesmente usabilidade, aqui estamos falando no motor de 420 cavalos, que é mais do que suficiente para um carro antigo. Ok, vamos tirar essa injeção, botar uma FT 700 e vir trabalhando, vai tirar mais potência? Vai. Só que para um carro de rua às vezes não precisa. Então, são mercados diferentes para necessidades diferentes. Uma injeção, um carburador eletrônico super simples, uma injeção programável, parte de software, você precisa fabricar ou instalar o seu hardware de várias formas diferentes e um sistema original de fábrica feito para quem gosta de hot road. A gente tem aqui, no caso da Fueltech, uma injeção desenvolvida no Brasil que faz sucesso lá nos Estados Unidos no universo de arrancada e agora estão entrando também no mercado de corrida, de circuito. Stock Car esse ano já tem Fueltech. Nós temos Fueltech na Corvette de corrida, no Última GTR, nesse carro de velocidade, enfim, te dá muito mais recurso, muito mais acesso a tudo que você precisa. Vamos mostrar alguns exemplos, vamos falar aí com os encarregados de cada área, por que a gente usou cada injeção em cada projeto. Então, vamos falar com o Igor aí da garagem, ele vai explicar por que a gente usou a FT nos Opalas da GM. Tem o porquê. Já fizemos alguns Opalas com Fitec, mas optamos dessa vez de fazer com a Fueltech. Ele vai explicar para a gente o porquê, o que a gente fez. Aqui o Fábio vai explicar um pouco para a gente da Fitec, as necessidades que precisam para isso aqui funcionar bem. E essa parte aqui também tem uma picape lá na garagem com um swap para motor Coyote e o Igor vai explicar um pouquinho aqui a facilidade no sistema de injeção original Ford. Aproveitando o gancho do Fernando aí, falando sobre injeção eletrônica, nós vamos falar um pouquinho sobre injeção eletrônica no Opala. No Opala, no passado, a gente já instalou em vários a Fitec, o corpinho de bijet, se utiliza um coletor para quadrijet com um adaptador e você consegue instalar. A instalação da Fitec ela é um pouco mais simples do que a Fueltech, não requer um chicote tão grande, porém, ela tem que fazer várias adaptações na parte de acionamento de acelerador, entre outras coisas, e fica muito justo, principalmente o Opala 6 cilindros, aqui próximo do cilindro mestre e hidrovácuo. No caso do coletor de Weber, ele já passa bem perto aqui. No coletor de quadrijet ele fica mais perto ainda, às vezes você tem que modificar o posicionamento, tanto do servo-freio, quanto do cilindro mestre. Então você tem que trazer ele um pouco mais para trás para poder dar um pouquinho mais de espaço. Por isso que nós optamos pela utilização da Fueltech. É um equipamento nacional de grande credibilidade no mercado, é um equipamento sensacional com relação à parte de funções e de outras coisas que podem ser agregadas também na questão de acessórios. Você pode utilizar
com multibobina, você pode fazer sequencial, semissequencial, dependendo muito do equipamento que você vai utilizar. Mas a principal coisa que traz uma facilidade na hora da instalação é não ter que fazer adaptação na parte de coletor e acionamento do corpo de borboletas. No caso desse carro, nós utilizamos um coletor para Weber, né, assim dizendo, um corpo de borboletas duplo, e o acionamento fica basicamente todo original. Isso traz uma facilidade muito grande, além do que não ter que mexer com a parte de cilindro mestre e hidrovácuo do carro. No caso desse Opala, o dash da Fueltech fica dentro do porta-luvas, juntamente com o ID Band e o mostrador aqui. Neste caso aqui, nós não precisamos do auxílio do dash da Fueltech para os parâmetros do motor. Por quê? Ele tem um painel já mais moderno e esse painel é muito preciso com relação a isso. Mas nos carros onde o painel não tem muita precisão, não tem o aferimento necessário, você pode usar como parâmetro a injeção eletrônica para temperatura do motor, pressão de óleo, rotação. Dependendo do tipo de sensor que você utiliza, você pode até ligar a velocidade do carro na própria Fueltech. É muito interessante, tem várias funções aí que podem ser utilizadas. Ainda falando sobre injeção, no caso dessa picape, ela vai utilizar um Coyote de terceira geração, herdado de um Mustang do ano de 2018, e um câmbio de 10 marchas também, que faz o conjunto completo. No caso desse carro, a adaptação de uma injeção eletrônica como a Fueltech ou outras que tem no mercado, ia trazer um grande tempo, ia ter um grande tempo para poder fazer a questão do mapa, tanto nas trocas de marcha, nas reduções, mais para a parte do câmbio, controlar a eletrônica do câmbio, do que é propriamente dito a eletrônica do motor. Então, para isso, você pode utilizar um Power Pack da Ford, que é um módulo de injeção que ele já vem próprio para ser adaptado, tanto no Coyote quanto no câmbio de 10 marchas. Ele já vem com um mapa já pronto para poder ser utilizado nesses motores, facilita muito a utilização. Você faz a ligação sem cortar nenhum fio, porque o chicote já vem praticamente todo pronto, e faz a instalação do módulo na cabine do carro. Isso traz uma vantagem enorme em ganho de tempo e construção de mapa. Esse mapa já vem pré-acertado para a relação de marchas desse câmbio e potência do motor. Sistema de injeção Fitec. Por que Fitec e não uma Fueltech para os carros antigos? Fitec é um sistema muito mais simples, tanto de instalação como de regulagem. Ah, mas não tem tanto parâmetro quanto a Fueltech. Ok, mas para um carro antigo isso aqui faz a função e muito bem feita. A Fitec, ela precisa, para funcionar corretamente, um distribuidor ignição. Esse aqui é um tipo rei com bobina integrada, um alternador com a capacidade boa. O carburador, ele acaba mascarando um monte de defeitinhos que o carro tem. Já a injeção não aceita isso. Então, assim, sistema de injeção é muito simples. Basicamente, então, é isso, uma linha de combustível com retorno. Regulador de pressão já é incorporado aqui na própria Fitec, no corpo dela tem um regulador de pressão de 4 bar. Ela tem uma telinha que é bem simples fazer a programação. E um detalhe legal dela, ela tem autoaprendizado. Você põe lá os alvos de FR que você deseja. Quanto mais você anda, mais ela vai aprendendo aqueles alvos. Claro, desde que esteja plausível o que você está colocando, ela vai aprendendo. Quanto mais você anda, quando você desliga a chave do carro, ela memoriza tudo aquilo que ela gravou durante esse percurso e põe na memória. A próxima volta que você vai dar com o carro, aquilo já vai estar muito mais refinado. Então é uma vantagem muito bacana que tem a Fitec. Fora o regulador de marcha lenta, o motor de passo, né? É automático, você não precisa colocar lá o quanto você quer de motor de passo. Você só coloca o alvo de marcha lenta e ela faz toda a correção sozinha. Isso aqui, para um carro antigo, faz a função e muito bem feito, tá? Já partindo para um Control Pack, que é o sistema de injeção original, porém desbloqueado. É muito mais bacana você usar um sistema desse para um motor mais moderno, um Coyote ou coisa do tipo, até um próprio LS, do que uma injeção programável. Por quê?
já vem tudo pronto de fábrica. Você não precisa fazer mapa, remap ou coisa do tipo. Vem pronto, você plugou, dá partida e está tudo correto. E ainda você tem a opção de câmbio automático ou com câmbio manual. Você escolhe na hora que você for comprar de acordo com o seu projeto. São produtos completamente diferentes, mas a gente está falando um pouco sobre diferenças de injeções eletrônicas. Por exemplo, já a Fueltech, para um carro, um Mustang 95, a gente costuma usar bastante aqui, já é muito mais bacana. Por quê? Eu consigo controlar muito mais coisas. Ar-condicionado, motor de passo PWM, ventoinha e outros tipos de coisa. Então, a Fueltech, para esse projeto, é muito mais bacana. Já para o carro antigo, a Fitec é sensacional o funcionamento dela. A pessoa que tiver uma noção de mecânica, ela consegue instalar isso aqui na garagem de casa. Fazendo bem feitinho, funciona perfeito. Em 2 dias, você já está com o carro andando. Resumindo, não tem como a gente falar que um sistema é melhor que o outro. São para fins diferentes, para necessidades diferentes. É muito importante você entender a fundo a sua necessidade para você poder tomar a decisão certa e qual sistema de injeção você precisa para o seu carro. Obrigado para quem assistiu até aqui.